Transformados para transformar. Bem-vindo a mais um estudo Rabboni. Nesse curso estamos estudando a transformação na vida de cada discípulo de Jesus. Hoje vamos falar de Tomé. Se você enxerga Tomé como um homem de pouca fé, você vai se surpreender com essa aula. Mas caso você tenha caído de paraquedas e não assistiu às aulas anteriores, vou deixar o link da primeira aula na descrição do vídeo e também aqui em cima. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. João capítulo 11, versículo 16. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o nome de Tomé só aparece uma vez, quando os discípulos são listados. Só no evangelho de João que a gente tem mais informações sobre ele. O primeiro detalhe aqui é o seu apelido, Dídimo, que significa gêmeo. Isso indica a possibilidade que ele teria um irmão ou uma irmã gêmea. O segundo ponto do texto, e o mais relevante, é essa declaração de Tomé. Apesar de Tomé ser famoso, quase sempre usado como exemplo de falta de fé, aqui ele mostra um outro defeito, o pessimismo. Ele já pensa no pior. Vamos todos morrer. Mas olhando para o contexto, a gente vê que não era só Tomé que estava com medo. A situação era a seguinte: as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Jesus era muito amigo de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Após receber a notícia, Jesus fala que a doença era para a glória de Deus. Vira para os discípulos e fala: Vamos para a Judéia. Veja a reação deles. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? João capítulo 11, versículos 7 a 8. Da última vez que eles estiveram na Judéia, tentaram prendê-los e apedrejá-los. Eles tiveram que fugir. Então os discípulos se espantaram com a ideia de Jesus. Tá aí uma coisa importante. O texto aqui não fala só de Tomé, fala dos discípulos. O texto aponta para um pânico geral. Todos estavam com uma disfunção intestinal diante da ideia de voltar para a Judéia. A gente pode até olhar isso agora e dizer: que falta de fé, só tem Nutella. Mas fazendo um paralelo aqui, seria mais ou menos o seguinte: nós vamos evangelizar no bairro perigoso e os traficantes tentam matar a gente sai de lá fugido. E na semana seguinte, o pastor chama a gente para voltar lá e evangelizar de novo. Entendeu o mistério? Agora que a gente viu o contexto, vamos voltar lá para o que disse Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. João capítulo 11, versículo 16. Ele foi pessimista? Foi. Mas esse pessimismo demonstrado por Tomé, que é algo ruim, aponta para algumas qualidades. Como assim qualidades? Calma que eu já vou explicar. Por conta do episódio onde disse para os discípulos que só acreditaria na ressurreição de Jesus se visse e tocasse nele, Tomé se tornou um exemplo de falta de fé. E a gente está tão acostumado a rotular Tomé por isso, que a gente não enxerga coisas boas que ele nos mostra. Seu pessimismo revela 3 qualidades. Vamos analisar a sua fala. Vamos também nós para morrer com o Mestre. Isso não foi uma pergunta. Sendo pessimista, ele estava afirmando que todos iriam morrer se voltassem. E o que ele fez? Chamou todos os discípulos para ir com Jesus. Com essa atitude, Tomé mostra coragem para enfrentar a morte. Ele mostra também fidelidade, para não abandonar Jesus. E por fim, ele mostra fé. Não faria sentido essa disposição de seguir Jesus até a morte sem crer em suas palavras. Então, ao mesmo tempo que ele mostrou ser pessimista, mostrou coragem, fidelidade e fé. Mas Tomé não é um exemplo clássico de falta de fé? Vou te mostrar que não é bem assim. E falando em fé, o canal Rabboni está começando ainda, mas tenho fé que ele vai dar muitos frutos para o reino de Deus. E você pode colaborar com isso deixando seu like. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Vamos agora para o famoso texto que a gente costuma lembrar para rotular Tomé como um homem de pouca fé. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. João, capítulo 20, versículo 25. Novamente, a gente precisa olhar para o contexto. Vamos ver o que aconteceu antes disso. Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Ela contou aos discípulos. O texto de João não fala qual foi a reação deles, mas no livro de Marcos isso foi descrito. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos, capítulo 16, versículos 10 a 11. A gente já pode ver aqui que outros discípulos também tiveram dificuldade em reconhecer que Jesus estava vivo. Esse capítulo do Evangelho de Marcos nos dá outro detalhe que não é descrito no Evangelho de João. Antes de Jesus aparecer aos discípulos, ele também apareceu a dois deles, que estavam a caminho de Emaús. Esses dois demoraram muito para perceber que era Jesus ali com eles. Na verdade, só perceberam quando Jesus já não estava com eles. Daí voltaram para Jerusalém para contar aos outros que tinham tido esse encontro com Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 13. Então, depois que não acreditaram em Maria, e não acreditaram no testemunho dos dois que estavam indo para Emaús, Jesus aparece diante deles. Agora vai. Agora eles vão acreditar. Só que não. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 37. O cenário era de medo e falta de esperança. Estavam todos trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Aí Jesus aparece para reanimá-los, e eles ficam achando que era um fantasma. Então Jesus explica que não era fantasma nenhum e acalma todo mundo. Enfim, parece que não foi só Tomé que teve dificuldades em acreditar. Aquela velha frase, sou igual a Tomé, só acredito vendo, não parece ser muito justa afinal, porque todos tiveram a mesma dificuldade. Uma das coisas que aponta para a fidelidade da Bíblia diante dos fatos é que as fraquezas dos heróis da fé não são maquiadas ou omitidas. E mesmo com seus erros, os discípulos são exemplos de homens de fé para nós. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus, profissão, sonhos pessoais e tudo mais. Todos eles são exemplos de fé, inclusive Tomé. O fato da Bíblia mostrar esses heróis da fé falhando só mostra que são humanos, gente como nós. Somos todos falhos e carecemos da graça de Deus. Voltando para o capítulo 20 de João, depois que acontece isso tudo, o texto faz o seguinte registro. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu da primeira vez. Todos os discípulos estavam tristes pela morte de Jesus. Se o cenário era ruim para todos, imagine para uma pessoa pessimista como Tomé. O fato de Tomé estar sozinho pode indicar uma forma de lidar com essa tristeza. É provável que Tomé estivesse sofrendo uma depressão profunda, querendo ficar sozinho. E quando os discípulos contam para ele que viram Jesus, ele não teve forças para acreditar. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. João, capítulo 20, versículo 25. Os discípulos queriam animar ele com a notícia, mas não seria fácil. Aliás, não foi fácil para ninguém. Os outros discípulos não se animaram com o testemunho de Maria, nem com o testemunho dos dois discípulos que encontraram Jesus no caminho. Eles só creram depois que viram Jesus com os próprios olhos. Interessante que nenhum deles repreendeu Tomé, mas eles estavam tentando reanimar ele. Apesar de, na tradição popular,
Tomé ter recebido o rótulo de incrédulo, não vemos em nenhum momento na Bíblia um registro de outro discípulo ou qualquer pessoa se referindo a Tomé como um exemplo de falta de fé. Isso vale de aprendizado para nós como irmãos em Cristo. Não devemos rotular ninguém, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Que bom que o Senhor conhece nossas fraquezas e nos fortalece. Foi isso que aconteceu. Jesus apareceu também para Tomé e fortaleceu a sua fé. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." João, capítulo 20, versículos 26 a 28. Pouco tempo depois, aquele homem pessimista estava junto com os outros discípulos em Pentecostes, recebendo o poder do Espírito Santo para levar o Evangelho para os perdidos. Estudos apontam que Tomé levou o Evangelho até a Índia. Os relatos dizem que também foi lá que ele morreu. Uns falam que por uma lança. Outros dizem que por flechadas, enquanto orava. Dizem inclusive que seu corpo foi enterrado onde existe hoje um aeroporto chamado Chennai. Com isso a gente encerra o grupo 2 e na próxima aula a gente vai iniciar o estudo sobre o grupo 1, aquele que é mais próximo de Jesus, falando de Tiago, o filho de Zebedeu. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.